que eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus para o seu coração. E eu creio que esse momento é o momento mais importante da sua semana, porque é um momento em que você vai receber uma palavra que pode dar toda direção para a sua trajetória, que pode fazer todo sentido para a sua história, uma palavra diretiva, restauradora, curadora, que pode mudar o rumo das suas futuras gerações. Amado, o momento com a palavra de Deus é de suma importância para você. É mais precioso do que o ouro e do que a prata. O momento da palavra de Deus, ele determina a sua história. Nós precisamos considerar muito isso. E eu fiquei muito feliz essa semana. Uma jovem da nossa igreja aqui, que eu nem conheço ainda, entrou comigo, em contato comigo, dizendo assim: Pastor Paulo, eu não sei em qual reunião que ela estava, ela não se manifestou a mim ainda, pode ser que ela esteja nessa. Falei: Pastor Paulo, eu quero desenvolver um relacionamento, eu quero procurar alguém que eu possa construir uma família. Quais são os propósitos que eu preciso praticar? Qual a direção que eu preciso ter? Isso me deixou muito feliz, porque mostrou que essa pessoa está sabendo fazer boas escolhas, está com intenção de fazer a escolha certa. Amado, as nossas escolhas determinam a nossa trajetória. As nossas escolhas, às vezes, evidenciam o que está no nosso coração com respeito ao nosso futuro. A Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 25, a partir do versículo 29, conta uma história de dois irmãos, Esaú e Jacó, filho de Isaque, netos de Abraão. A Bíblia diz que Esaú nasceu primeiro, e por nascer primeiro, ele tinha o direito da primogenitura, o direito da bênção do pai, o direito da herança do pai. A Bíblia diz que Esaú era dado à caça, Jacó era dado a fazer as coisas do lar. É interessante, ele gostava de cozinhar. Certa vez, Esaú, voltando de uma caçada frustrada, depois de dias sem comer, ele chega até a sua casa e encontra o seu irmão Jacó fazendo um guisado de lentilha. Esaú chega para Jacó e diz: me dá um pouco desse seu guisado, que estou a ponto de morrer. Jacó aproveita aquela oportunidade e, de maneira astuta, fala para Esaú: me dê primeiro o seu direito de primogenitura. Esaú fala: do que me adiantará o direito de primogenitura se eu estou a ponto de morrer? E assim ele renunciou a algo eterno. Assim ele renunciou a algo inegociável por um prato de lentilha. A partir de então, Esaú passou a ser morador do deserto e morou no deserto toda a sua vida. Eu quero falar esta noite para vocês sobre trajetória. Na verdade, é o tema do meu ministério: ajudar pessoas a construir a sua trajetória. A trajetória com a presença de Deus, com a bênção de Deus, com a aprovação de Deus, com a provisão de Deus. Mas antes, vamos considerar o que aconteceu com Esaú. A primeira coisa que observamos em Esaú é que ele, no dia mais difícil da sua vida, perdeu algo de mais importante que ele tinha. O apóstolo Paulo diz assim, em uma das suas cartas, a carta aos Efésios: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Todos nós temos o nosso dia mau. Dia mau é aquele tempo ou aquela semana
às vezes, aquele mês que as coisas não estão dando certo para você. O dia mau é aquele momento que o casal briga, o marido discute com a esposa, fica aquela semana meio estranha, um discutindo com o outro, meio desgostoso um com o outro. Neste momento, amado, é um momento de fragilidade do casal. Nesse momento é que o casal se encontra de maneira vulnerável. É o dia mau. É para esse momento que você tem que estar revestido da armadura de Deus, para que você não perca aquilo que é importante na sua vida. A maioria das decisões erradas que nós tomamos, a maioria das decisões precipitadas que nós tomamos, é no dia mau. É no dia mau. E no dia mau, Esaú negociou o inegociável, trocou o eterno por algo momentâneo. Na verdade, Esaú gostava de viver emoções momentâneas, e infelizmente muitas pessoas são assim. Troca algo importante, troca algo eterno por uma emoção momentânea. É como aquela canção, né? Se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi. E assim vai vivendo de emoções em emoções, de abismo a abismo, destruindo a própria vida, porque negociou o inegociável, renunciou aquilo que era eterno. Nunca foi somente um prato de lentilha, era algo eterno. Era algo eterno. Sabe, Esaú queria um descanso. No livro de Miqueias, capítulo 2, versículo 10, diz assim: não é aqui o vosso descanso. É interessante que quando nós lemos lá em Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, e assim encontrarei descanso para as vossas almas. Só que esse descanso que Jesus oferece, proporciona para aqueles que o recebem como único Senhor e Salvador, não é um descanso de relaxar na vida espiritual, é um descanso de confiar nas promessas de Deus, é um descanso de confiar de que Jesus está ao seu lado, te guiando em toda a sua trajetória. Porque de fato, nosso descanso não é aqui. Nós não podemos descansar na nossa vida espiritual, amador. Ou seja, relaxar na vida espiritual, baixar a guarda na vida espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você: na vida espiritual não tem Disney. Você tem que estar em prontidão todos os momentos da sua vida. A Bíblia diz: orai sem cessar. Amado, o diabo, nosso adversário, ele ruge como leão, procurando alguém que possa devorar. Com respeito à sua vida espiritual, amado, você não pode descansar. Você tem que estar sempre em prontidão espiritual, porque você assim vai guardar a sua eternidade. Assim você vai guardar, manter aquilo que é eterno. Assim você, amado, vai guardar as promessas dadas por Deus para a sua vida. Nunca foi somente um prato de lentilha. Jacó foi diferente. Jacó, depois que ele toma o direito de primogenitura para ele, que o seu irmão abriu mão, renunciou por algo efêmero, por algo passageiro, por algo temporário, Jacó foi perseguido pelo seu irmão Esaú. Ele teve que sair da sua casa. Amado, Jacó saiu apenas com pão, água e azeite. Sem nada, mas carregando algo extraordinário: o direito da primogenitura.
o direito da bênção de Deus sobre a sua vida. E Jacó sai sem nada e entra no deserto. Chega num lugar que só tinha areia e pedra. Cansado da viagem, ele deita sobre uma pedra e tem um sonho. Nesse sonho, ele vê uma escada que subia até o céu. Anjos desciam e subiam naquela escada. E o Senhor mesmo apareceu num sonho para Jacó, disse: todas as promessas dadas a Abraão também serão dadas a ti. Você será tremendamente abençoado sobre a terra, e nações procederão de ti. Eis que estarei contigo por onde quer que andares. E assim Jacó acorda do sonho, e ele fala: quão temível é esse lugar! É a casa de Deus e eu não sabia. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você carrega o direito de primogenitura, ou seja, quando você carrega a bênção de Deus, qualquer ambiente que você frequentar será mudado com a sua presença. Quando você chega, não importa se você está numa academia, não importa se você está no pátio de uma fábrica, não importa se você está numa construção de um prédio, não importa se você está numa mesa de cirurgia, trabalhando como médico, não importa o ambiente que você esteja, se aquilo que você carrega transforma o ambiente. Quão temível é este lugar! É a casa de Deus e eu não sabia. É o que Jacó carregava, a presença de Deus. Jacó pega o azeite que ele carregava e derrama sobre aquela pedra e diz: esse lugar será chamado Betel, casa de Deus. E ele faz um voto com Deus e diz: se o Senhor estiver comigo. A primeira experiência de Jacó na sua trajetória, depois que ele recebe o direito de primogenitura, é ter a presença de Deus com ele. Deus vai estar com você por todos os caminhos que você andar. Jesus disse: eu não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vocês conhecerão, porque ele habitará em vós. Eu estou contigo. Se o Senhor estiver comigo, foi o voto que Jacó fez com Deus, carregar a presença de Deus. E quando você carrega a presença de Deus, não importa o lugar que você está, ele se torna temível. A atmosfera temível, por causa daquilo que você carrega. E quando você carrega a presença de Deus, você também carrega o provisionamento de Deus. Jacó sai daquele lugar e chega até a casa de Labão, irmão de Rebeca, sua mãe. Ali ele constrói a sua família. E é interessante que Labão chega para Jacó e diz para Jacó assim: Jacó, quanto que você quer ganhar? Quantas pessoas que gostariam de ouvir essa frase do seu patrão? Quanto que você quer ganhar? Jacó fala assim: não, quem paga o meu salário é Deus. Quem traz a minha provisão é Deus. Deus é que vai fazer meu salário. Aí Labão fala assim: mas como? É o seguinte: eu cuido do seu rebanho. Todas as crias do seu rebanho que forem salpicadas e malhadas serão o meu salário. Labão falou: fechado. Qual que é a probabilidade de nascer ovelhas malhadas e salpicadas? Amado, aquilo que você carrega traz a provisão de Deus. Jacó pega uma vara de álamo, tira a casca dela, faz algumas marcas nela e coloca. E as ovelhas
As melhores ovelhas que Jacó separava, que estavam para dar cria, pulava por cima dessa vara, e todas as ovelhas que pulavam por cima dessa vara dava crias malhadas e salpicadas. E assim Jacó enriqueceu na casa de Labão, porque aquilo que você carrega traz a provisão de Deus. Você pode aplaudir Jesus? Nunca foi um prato de lentilha somente. Não se tratava só de um prato de lentilha. Por causa da presença de Deus, da provisão de Deus, Jacó fica rico. E os filhos de Labão dizem: não dá para esse cara viver com a gente, e manda ele embora. Jacó sai daquele lugar, e agora num grande desafio. Seus 11 filhos, Benjamim ainda não tinha nascido. Ele sai com seus filhos para um deserto, aonde havia bandidos, salteadores, pessoas bandidos de todas as formas, esperando caravanas passarem para assaltá-las. Mas, amado, quando Jacó sai da casa de Labão, ele entra no deserto. O acampamento dos anjos desceu onde Jacó estava. Aleluia. Ele diz: esse lugar é Manaim, acampamento dos anjos. Por quê, amado? Porque quando você carrega a promessa de Deus, você não tão somente carrega a provisão de Deus, como também a proteção de Deus. Não importa por onde você andar, não importa por situações que você enfrentar, você tem a proteção de Deus. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Jeová Nissi, o Senhor que é a minha bandeira, que luta as minhas batalhas, está com você. O grande general que é Cristo, Ele vai adiante de você nas suas batalhas. Amado, o terror de todos caiu, do Senhor caiu sobre todas as nações e todos os povos por onde Jacó passava, e ele foi andando em segurança, porque o Senhor era com ele. Nunca foi somente um prato de lentilha. Nunca foi. É o que ele carregava. Jacó caminha com a sua família até um lugar, um val chamado Val de Jaboque. Um lugar quando, em época de chuva, o ribeiro subia e fazia um pequeno brejo, lamaçal. Jacó pega os seus 11 filhos, ovelhas, camelos, todo aquilo que Deus tinha entregue como prosperidade na vida dele, suas esposas, e atravessa o val de Jaboque. Mas Jacó sabia e sentia que lhe faltava alguma coisa. Ele carregava o direito da primogenitura, ele tinha o direito da promessa, mas ele sabia que ainda lhe faltava alguma coisa. Quantas pessoas já estão servindo a Deus até algum tempo, mas sabe que ainda falta alguma coisa. Sente que falta alguma coisa. Jacó volta e fica no meio do barro, sozinho na madrugada. E aparece um homem, e ele começa a lutar com este homem. No meio da luta, ele percebe que não é um homem, era o anjo do Senhor. E Jacó gruda o anjo e diz: eu não te deixarei se tu não me abençoares. E o anjo luta com Jacó, e Jacó não larga o anjo. Eu não te deixarei se tu
não me abençoares. Jacó sabia que algo precisava mudar na sua vida. Jacó sabia que algo precisava morrer na sua vida. E ele sabia que aquele momento era o momento da sua grande transformação. O anjo do Senhor feriu a articulação da costa de Jacó, e ele saiu manco daquele lugar chamado Peniel. Eu vi a face de Deus e a minha vida foi poupada. Ele pergunta para o anjo: qual é o teu nome? Na verdade, o anjo primeiro pergunta para Jacó: qual é o teu nome? E Deus pergunta para você hoje: qual é o teu nome? Jacó responde: Jacó, enganador. O anjo responde: porque lutaste com os anjos e prevalecestes, não será chamado mais Jacó, mas Israel, príncipe de Deus. E Jacó sai daquele lugar manquejando, e a sua vida nunca mais foi a mesma. Não era apenas um prato de lentilha, era o eterno sendo construído, era um propósito sendo construído. Jacó sai do Peniel transformado. Agora não é mais Jacó, agora é Israel. E no capítulo 35 acontece algo extraordinário, algo que Deus me revelou essa semana, que pode mudar a sua história. No capítulo 35, Jacó jamais não é mais Jacó, é Israel. Deus aparece a ele e diz: volta a Betel, o lugar que primeiramente te apareci. Jacó pega os seus 11 filhos, leva os seus 11 filhos junto com ele a Betel. Disse para os seus filhos: desfazei de tudo que é errado na vida de vocês, de deuses estranhos, de tudo. Se purifiquem, lavem as suas vestes, porque nós vamos a Betel, a casa de Deus. E ali, quando Jacó foi a Betel, o lugar que ele tinha uma pedra com azeite, Deus fala: no lugar da pedra, construa um altar. Por quê, amado? Porque aonde ele tinha feito um voto, agora ele ia ter uma aliança. Amado, Deus não quer de você somente um voto, Deus quer fazer contigo uma aliança, porque a aliança é eterna. Depois disso, o Benjamim nasce. Na verdade, por causa do parto difícil que foi, as parteiras deram o nome de Benoni, filho das dores, sofrimento. Jacó disse: de maneira nenhuma, agora Israel, de maneira nenhuma, o meu último filho será esse nome, será chamado Benjamim, filho da minha mão direita, filho da minha alegria. Aleluia. E amado, o que você carrega, a promessa que você carrega é tão extraordinária, que não diz somente a respeito de você, se diz respeito às suas futuras gerações, se diz respeito ao legado que você deixará. Lá no capítulo 49 do livro de Gênesis, Jacó recebeu o direito de primogenitura, só ele tinha o direito da bênção, mas Jacó vai lá e abençoa os seus 12 filhos, e determina assim a nação de Israel, as 12 tribos abençoadas
dadas por Deus, porque um legado foi transferido. Nunca foi um prato de lentilha. Se trata do eterno, daquilo que você valoriza como eterno na sua vida, daquilo que você carrega como promessa de Deus na sua vida. Amado, deixa eu falar para você uma coisa: Jesus é o nosso Betel, é a casa de Deus. A Bíblia diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal. Ele é o nosso Betel, sobre ele foi derramado o azeite, a unção de Deus, e nele nós temos livre acesso a Deus. Jesus é o nosso Manaim. Ele disse: eu não vos deixarei órfão, estarei com vocês todos os dias. Jesus é o nosso Betel. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É com ele que nós temos uma nova aliança, uma aliança não firmada por sangue de animais, mas agora o altar vivo de Deus lá no Calvário derrama o seu sangue para que possamos carregar o direito da primogenitura. Nunca foi um prato de lentilha. Fica de pé no seu lugar. Aleluia.